E nesse exato momento nós vamos ler a palavra de Deus. Eu convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler de Lucas 19 a partir do primeiro versículo. Enquanto vocês estão aí procurando, vocês que querem acompanhar isso, peguem suas Bíblias. Vamos ler a palavra de Deus a partir de Lucas capítulo 19. Para aqueles que não encontraram, vou ler para vocês a partir do primeiro versículo. Acompanhem comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, amém. Você que está acompanhando, se você estava de pé, se você acompanha de alguma forma, fiquem confortáveis agora, para que a gente entre na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar com vocês. Antes de mais nada, quem era Zaqueu? A palavra diz que Zaqueu era um coletor de impostos, um publicano. Lembrando que nessa época Israel não mandava no seu próprio nariz. Nessa época em que Jesus esteve na terra, Israel tinha sido dominada pelo vasto Império Romano. Todos nós aqui, mesmo que a gente não saiba nada de Bíblia, a gente sabe historicamente que o Império Romano varreu toda a Europa, a Ásia, até o início do continente da África. Foi um império vasto que foi conquistando outras terras. E nessa época Israel tinha sido também conquistado por Roma. Então Israel estava lá em Jerusalém, Israel, ali naquela região da terra prometida, mas eles não mandavam na sua própria terra. E nesse exato momento, nessa época, Israel tinha que pagar tributos, pagar impostos a Roma. Então Zaqueu, sendo aqui um publicano, sendo um coletor de impostos, Zaqueu era considerado um homem vendido, porque Zaqueu ele era israelita, ele era judeu, ele pertencia ao povo de Israel. Ele não era um romano, ele não era um estrangeiro, ele era pertencente ao povo de Deus. Mas o seu trabalho, a sua responsabilidade, eu não sei como isso veio a ser, mas ele era um publicano, um coletor de impostos. Então você pensa num judeu, um homem que pertencia a esse povo, e o trabalho dele era ir ao redor da região onde ele habitava, ali em Jericó, coletar impostos e enviar esses tributos a Roma. Então Zaqueu, pode-se dizer muito claramente que ele não era bem quisto entre seu próprio povo. Na verdade, muito provavelmente ele era odiado, porque o povo considerava ele um vendido, um vira-casaca. Pensa comigo, se nós estamos aqui no Brasil e por algum motivo nós somos conquistados aí por um outro país. Aí chega esse outro país e escolhe brasileiros, vamos dizer o seu vizinho, para coletar impostos de você, para que esse dinheiro seja enviado a outro país que conquistou o nosso. É uma situação delicada, mas essa era a situação de Zaqueu, e ele era o chefe dos publicanos. Ele não era um mero publicano, um mero coletor de impostos. Ele era o chefe desses, e com certeza muito odiado pelo seu próprio povo. Agora, a grande questão de Zaqueu não era a sua popularidade entre seu próprio povo, não era o quanto gostavam ou deixavam de gostar dele. A grande questão de Zaqueu era que era de costume da época, esses publicanos, esses coletores de impostos, não simplesmente coletarem o valor específico que iria para Roma. A Bíblia diz aqui que ele era um homem muito rico.
É pecado ser rico? De maneira alguma, não é pecado ser rico. Agora, a forma como se enriquece pode levar muitos ao pecado. E nós acreditamos, mediante a palavra de Deus, mediante a circunstância da época, que Zaqueu era, sim, um coletor de impostos conforme os seus colegas, que coletavam muito além daquilo que era necessário enviar para Roma, e o excedente ficava com ele. Então vamos dizer assim, que ele tinha que coletar R$70 de uma pessoa. Ele chegava e coletava R$100, mandava 70 para Roma e ficava com 30, embolsava esses 30. E tudo indica que foi dessa forma que Zaqueu foi construindo a sua riqueza. Tudo indica, segundo essa própria palavra, essa passagem nós vemos lá no final, que ele mesmo reconheceu os seus pecados. Tudo indica isto. E Zaqueu, nessa passagem de Jesus, lembrando que nessa época Jesus já estava ganhando notoriedade, já estava sendo muito conhecido. E Zaqueu, mesmo tendo conquistado uma riqueza, mesmo sendo o chefe dos publicanos, mesmo tendo conquistado algo que a sociedade, e nós podemos trazer isso para os dias de hoje, um sucesso financeiro, nós vemos que Zaqueu estava procurando algo aqui. Nós vemos que mesmo ele tendo riqueza, mesmo ele sendo conhecido, coisas que muitas pessoas almejam hoje, Zaqueu não estava completo. Afinal, Jesus vinha passar e Zaqueu imediatamente se interessou. Quem é esse Jesus? Quem é esse que falam tanto sobre ele? Quem é esse que por onde ele passa ele transforma vidas? Então, apesar de toda a riqueza de Zaqueu, apesar da sua notoriedade, apesar de ele ser conhecido, nós vemos uma pessoa incompleta que procurava por algo. E quando Jesus veio passando, ele se movimentou. A passagem nos relata que no primeiro momento ele estava ali indo com a multidão, porque por onde Jesus passava ele atraía as multidões. Só que à medida que ele ia com a multidão, a palavra relata que ele era de baixa estatura, assim como eu, por exemplo. Infelizmente não fui abençoado com uma estatura alta, mas amém, isso não é problema. A questão é que nesse caso, isso estava atrapalhando Zaqueu de encontrar aquilo que ele procurava. Ele queria ao menos ver quem Jesus era, ele queria ao menos avistar ele de longe, mas por conta daquela multidão, por conta daquela bagunça que seguia Jesus, aquele monte de gente aglomerado, ele não conseguia avistar Jesus, ele não conseguia vê-lo. Então Zaqueu seguia aqui na multidão. Isso levanta um primeiro ponto para mim, um ponto de reflexão, um ponto que fala algo que queima muito no meu coração, porque ele queria ver Jesus, mas por conta da multidão ele não conseguia vê-lo. Por conta de todas aquelas pessoas ele não conseguia enxergar Jesus. E se você parar para pensar, tem Jesus aqui na frente de uma multidão, e se tem uma multidão aqui seguindo Jesus, na verdade nem todo mundo está seguindo Jesus. Nós temos os primeiros ali, quem sabe um grupinho de 20, quem sabe muito 30, estão conseguindo enxergar Jesus. Para trás desse grupo inicial de 20 ou 30 no máximo, e eu estou sendo generoso, não estão necessariamente seguindo a Jesus, eles estão seguindo a multidão. Então os primeiros conseguem enxergar Jesus e Jesus vai liderando o caminho, e à medida que vai sendo muita gente, a partir de 20 ou 30, os outros não conseguem enxergar Jesus, eles não estão seguindo Jesus Cristo, eles estão seguindo o resto das pessoas. Isso aqui já fala muito comigo. Eu comecei a me lembrar de algumas coisas que queimam no meu coração, e uma das coisas que me veio à memória, coisa que eu pregava constantemente, e isso acabou que caiu num certo esquecimento, é que existe uma grande diferença entre seguir Jesus ou seguir a multidão. E eu quero já perguntar para você que está acompanhando, será que você pode olhar para a sua vida hoje e falar que você está seguindo a Jesus Cristo, ou você está seguindo a multidão que segue a Jesus Cristo? Porque existe uma diferença gritante entre seguir o próprio Jesus ou seguir alguém que está seguindo a Jesus Cristo. E essa diferença nós vamos ver em instantes, mas eu queria trazer para vocês esse detalhe que é importante, esse detalhe que mostra a situação
de muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, e a igreja é a multidão, e a igreja segue Jesus Cristo, mas nunca sequer seguiram Jesus Cristo num dia das suas vidas. Nunca sequer avistaram Jesus com seus próprios olhos. Essa era a situação de Zaqueu. Ele não seguia Jesus Cristo, ele seguia a multidão. Esse era o caso de Zaqueu. Zaqueu, na sua baixa estatura, que eu posso trazer também como uma representatividade, por sua baixa estatura e não conseguir enxergar, cegueira espiritual. E quando nós olhamos para dentro da igreja, da eclésia, daqueles que dizem que seguem Jesus Cristo, nós vemos generalizadamente uma cegueira espiritual. Pessoas como Zaqueu que não conseguem enxergar o Mestre, que não conseguem avistar Jesus. Por quê? Porque não estão próximas o suficiente, não estão seguindo Jesus Cristo, estão seguindo a multidão. Esse era Zaqueu, cego espiritualmente. A sua baixa estatura apontava para essa cegueira espiritual. Será que muitas vezes nós podemos cair numa cegueira espiritual, estando dentro da igreja, pertencendo a uma congregação, mas nós estamos longe e nem conseguimos avistar Jesus Cristo? Isso é um ponto de reflexão, porque isso é o que a palavra nos diz, conforme Zaqueu era. E eu enxergo tantos Zaqueus no meio da igreja. Mas frente à sua dificuldade, frente à sua baixa estatura, nós vemos Zaqueu tomar uma atitude. Nós vemos Zaqueu não se conformando com a sua situação. Nós vemos esse anseio por conhecer quem Jesus é. Nós vemos que a sua riqueza não lhe satisfez, tudo que ele havia conquistado na sua vida não lhe satisfez, mas ele estava procurando Jesus Cristo. E frente à sua baixa estatura, frente a ele não conseguir enxergar Jesus por conta daquela multidão, ele via, ele percebia: eu não estou seguindo a Jesus Cristo, eu estou seguindo a multidão. E ele falou: eu vou tomar uma decisão. Aí ele viu uma figueira e subiu. E à medida que ele subiu, a sua visão ficou acima da multidão. Quem sabe, quando nós subimos a figueira, seja uma cura para a nossa cegueira espiritual. Quem sabe, quando nós subimos a figueira e nós estamos acima da multidão, nós conseguimos enxergar Jesus mais de perto. Quem sabe nós somos Zaqueu, que estamos no meio da multidão, perdidos, seguindo o fluxo. Famoso deixa a vida me levar. Famoso nasci num lar cristão, então eu sou crente. Famoso eu pertenço àquela igreja e vou nos cultos de fim de semana. Será que nós não estamos no meio da multidão e precisamos hoje subir uma figueira para que nós sejamos curados da nossa cegueira espiritual? Foi isso que Zaqueu fez. E à medida que ele subiu, ele conseguiu ver Jesus. À medida que ele tomou uma atitude, tomou uma decisão de mudança. Eu não estou satisfeito na onde eu não estou satisfeito de seguir multidão, eu quero é seguir Jesus Cristo. E à medida que ele sobe, ele está acima daquilo que impedia a sua visão. Ele rompe barreiras, ele quebra paradigmas, ele toma uma mudança de vida, ele toma uma atitude diferente. Zaqueu sobe, e quem sabe a cura para a nossa cegueira espiritual, quem sabe a forma como nós subimos a figueira para que a gente consiga avistar Jesus Cristo, seja o perdão dos nossos pecados, seja o nosso arrependimento. Porque o pecado, o grande problema do pecado, tem sim as consequências, o seu salário, que é a morte. Mas isso vem por conta de que o pecado nos separa do próprio Deus. Então, se nós queremos ser curados de uma cegueira espiritual, de não conseguir enxergar Jesus, de não estar seguindo Jesus, mas estar seguindo a multidão, nós também precisamos tomar uma decisão de subir a figueira, de buscar um arrependimento, de olhar para Jesus Cristo. E à medida que essa passagem prossegue, isso aqui me chama muita atenção. Quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Aí o versículo 7 é prato cheio. Versículo 7 é prato cheio.
A Bíblia diz no versículo 7 de Lucas 19: então o povo viu que Jesus se autoconvidou, né? Muitas pessoas diriam: esse Jesus é meio mal educado de se autoconvidar, mas Jesus é assim. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Jesus vai em direção a Zaqueu. Não é Zaqueu que vai em direção a Jesus. Zaqueu, ele busca cura para a sua falta de visão. Ele busca subir, elevar o nível, busca se arrepender dos seus pecados. E frente a tudo isso, nós vemos a graça de Jesus Cristo, que vai em direção a Zaqueu e fala: Zaqueu, desça daí, vem depressa, porque hoje eu cearei na sua casa e vou dormir com você. Vou dormir debaixo do seu teto. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor de Deus que vem na nossa direção. Muitas pessoas acham que nós estamos correndo atrás de Deus e Deus está fugindo de nós. Não. A própria palavra diz que o plano de redenção, onde Jesus Cristo seria morto e ressuscitado, foi formado antes da fundação do mundo. A graça de Deus é o único meio de salvação. E à medida que Jesus chega e fala: Zaqueu, desça daí, vou ceiar e dormir na sua casa hoje. Aí a gente vê o versículo 7. Jesus vai dormir na casa desse pecador. Jesus vai ceiar com esse publicano, com esse ladrão, com esse coletor de impostos, com esse traíra, com esse vendido, com esse judeu que se vendeu a Roma, com esse rico. Mas isso aí são os fariseus, isso aí são os religiosos, isso aí são aqueles que se julgam santos por si próprios. Quando foi que a gente achou que nós conseguiríamos ter justiça própria? Quando foi que nós começamos a pensar que nós vamos ser bons o suficiente para merecer alguma coisa de um Deus 3 vezes santo? Essa passagem é o que diz que Jesus, ele vai em direção ao pecador. É por isso que nós o chamamos de Salvador, porque ele vem nos salvar dos nossos pecados. Mas nós temos pessoas dentro da igreja seguindo multidão, cegos espiritualmente. Nós temos pessoas dentro da igreja que se julgam santos por si próprios, que querem anular a cruz de Cristo, que acham que a graça não é necessária, que acham que vão ser bons o suficiente para merecer alguma coisa de Deus. Se arrependa essa noite, pelo amor de Deus. Se isso fala com você, se você acha que vai ser santo o suficiente para merecer o seu caminho até o céu, eu não sei o que falar para você. Eu não sei o que trazer para você, senão a palavra de Deus, senão a verdade absoluta que diz que Jesus foi em direção a um pecador para salvá-lo. E à medida que Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus ali, imagino eu, a Bíblia não relata qual que foi o momento, mas imagino eu que Jesus estava sentado à mesa partilhando o pão. Porque se você parar para pensar na história de Jesus ao longo da sua caminhada aqui nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma das coisas que mais Jesus fazia era sentar à mesa e partilhar o pão, tanto com seus discípulos quanto com outras pessoas. Então é isso que eu imagino. A Bíblia não relata qual foi o momento, mas ele diz aqui que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Não fala que Jesus falou nada, Jesus não chegou, falou alguma coisa para Zaqueu. A própria presença de Jesus, estando ali na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta, ele se prontifica, ele se demonstra arrependido. Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do seu pecado. Jesus, cheio do Espírito Santo, bastou apenas um encontro, bastou apenas um momento à mesa, bastou apenas Jesus entrar na casa de Zaqueu para que Zaqueu se enxergasse como o pecador que ele era. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que talvez tenha sido aprisionado pelos seus pecados, você que talvez tenha sido amargurado, seus ossos apodrecem, porque você não consegue deixar os seus pecados. Basta um encontro com Jesus, basta um assentar à mesa com o Mestre, para que você tenha o Espírito Santo te convencendo dos seus pecados, e você seja completamente liberto. Zaqueu foi imediatamente arrependido.
Porque Jesus chegou até um pecador e falou: Zaqueu, desce da árvore, porque eu vou cear na sua casa e vou dormir na sua casa hoje, e a minha presença, eu não preciso te falar nada. Mas o Espírito Santo convenceu Zaqueu e ele se arrependeu genuinamente. Ele prontamente se levantou: Jesus, eu dou hoje metade dos meus bens, um homem rico, metade vai para os pobres, e aqueles que eu extorqui, restituirei 4 vezes mais. Isso é arrependimento. A história de Zaqueu é uma história de arrependimento. O evangelho genuíno é uma história de arrependimento. A mensagem do reino de Deus nos chama ao arrependimento. E é por isso que eu martelo tão forte nesses fariseus religiosos que acham que são bons o suficiente para merecer a salvação. Porque se você acredita que tem justiça própria, se você acredita que é bom ou santo o suficiente, você não está contando com a graça de Cristo e você não ainda se arrependeu dos seus pecados. Porque a Bíblia é esse espelho, onde nós olhamos para ela e nós nos reconhecemos que nós não somos nada conforme Jesus Cristo foi. Nós não somos santos o suficiente, nós não somos dignos da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E Zaqueu se enxergou como ele de fato era. Senhor, eu me arrependo. Frente à tua presença eu me arrependo. Frente à tua glória manifesta, eu vejo que tu não és um mero ser humano. Tu és o verbo que se fez carne, tu és o verbo que encarnou, tu és o Filho do Deus Altíssimo, o único gerado, o unigênito Filho de Deus, veio à terra para clamar pelo nosso arrependimento, para que nós sejamos perdoados e salvos, santificados, justificados, a justiça que vem somente de Deus. Isso é graça, isso é evangelho, isso é sacrifício de Jesus Cristo, isso é a palavra de Deus. Não tem outra, não tem outro evangelho, não tem evangelho antigo nem moderno, não tem evangelho raiz nem Nutella. O evangelho é evangelho e pronto, acabou. Essa palavra aqui precisa ser pregada, e as pessoas precisam entender que a verdade é a única coisa que nos traz libertação e salvação e vida eterna. Aí Jesus responde ao arrependimento de Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Filho de Abraão, o nosso pai na fé. Zaqueu foi salvo pela graça mediante a sua fé e arrependimento. Essa é a história de Zaqueu. Mas eu não venho falar a vocês hoje sobre Zaqueu, um publicano há mais de 2000 anos atrás, porque eu vejo Zaqueus em todo lugar que eu olho. Quem é Zaqueu? Zaqueu sou eu. Eu sou Zaqueu. Eu estava também seguindo a multidão. Eu, nascido e criado dentro da igreja Deus e Amor, filho de pastor, neto do missionário Davi Miranda, filho de cantora, no meio da multidão, não conseguindo enxergar. E eu tateava, eu buscava. E nós vemos que a própria palavra diz que é cego guiando cego, né? O único que pode nos curar da nossa cegueira espiritual, o único que pode nos levar ao caminho da vida em abundância aqui na terra e da vida eterna após a morte é Jesus Cristo. Eu até os meus 24 anos de idade tateava no meio da multidão, esbarrava aqui, empurrava dali e procurava Jesus, porque eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei em Deus. Eu conhecia as histórias bíblicas antes de qualquer coisa na minha vida, mas eu era Zaqueu, porque eu não enxergava Jesus Cristo. Até que em 2013, eu já contei a minha história inúmeras vezes, Deus parou tudo na minha vida e falou: você vai ficar aí até você subir a figueira e você conseguir me enxergar. Até você ter um encontro real com a minha pessoa, eu vou parar tudo na sua vida.
E nesse momento de deserto, nesse momento onde eu perdi o meu chão, eu entrei em espiral, eu não tinha perspectiva do futuro, eu não sabia o que ia fazer da vida, eu não sabia porque que eu acordava de manhã, porque eu era cego guiando cego, estava sendo guiado e guiando a multidão, enquanto alguns ali na frente conseguiam enxergar de fato Jesus Cristo. E à medida que Deus parou tudo na minha vida, eu comecei a relembrar. E a própria palavra diz: aquilo que meus pais fizeram, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Eu comecei a lembrar. Eu comecei a olhar para a vida do meu pai, que prega há mais de 30 anos. Comecei a olhar para a vida da minha mãe, que canta desde os 4 anos de idade. Olhei para o grande homem de fé que foi missionário Davi Miranda, o meu avô, que esteve aqui a sua vida inteira e só saiu de um púlpito num caixão. Eu falei: olha, eu acredito em Deus, mas eu ainda não consegui ver quem Jesus é. Eu ainda não consegui enxergá-lo. Quer saber? Deixa eu começar a buscá-lo. Deixa eu começar a seguir aqui, elevar o nível da minha visão para que eu consiga enxergar Jesus Cristo. E na medida que eu entrei na madrugada em oração, isso foi eu subindo a figueira. À medida que eu entrei em oração, à medida que eu comecei a buscá-lo, não mais me contentava em seguir multidão, porque eu queria só saber de seguir Jesus Cristo. Isso foi eu colocando a minha fé em prática. Isso foi eu entender que não basta pertencer a uma igreja, não basta ver milagres crescendo a sua vida inteira, não basta você ouvir a palavra, não basta você conhecê-la, não basta estar dentro do templo, não basta receber oração ou ser ungido na testa de azeite, como eu fui inúmeras vezes. A única coisa que é suficiente é Jesus Cristo e ter um encontro real com a sua pessoa. A única coisa que de fato traz salvação é aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João 3,3: a não ser que um homem nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. À medida que eu subi a figueira, dei meus passos de fé, entrei em oração, na madrugada Jesus chegou até mim, pela sua graça e misericórdia, e falou: Davi, desce da figueira, porque aquilo que você procurava você já achou. Eis-me aqui. O Senhor Jesus Cristo se apresentou a mim. Eu tive um encontro com o Verbo encarnado. Eu tive um encontro com Jesus Cristo. E muitas pessoas às vezes comemoram a Páscoa e falam: Jesus Cristo vive, mas nunca tiveram um encontro real com a pessoa de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você que está acompanhando em casa: Jesus é real, Ele é vivo e Ele está aqui presente. E o seu Espírito Santo está soprando no seu coração agora. Porque quem sabe não é apenas eu que me identifico com a história de Zaqueu. Quem sabe não sou apenas eu que por muitos anos da minha vida, dentro de igreja, pertencendo a ministério, sendo filho de pastor, neto do Davi Miranda, quem sabe não só eu estava seguindo a multidão. Quantas pessoas nós olhamos dentro da igreja que estão seguindo a multidão, que sabem tudo sobre a palavra de Deus, que sabem tudo sobre religião, que sabem tudo seus costumes congregacionais, sabem todos os corinhos da igreja, mas nunca antes tiveram um encontro com Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está seguindo a multidão ou você está seguindo a Jesus Cristo? Você conhece religião ou você conhece o Verbo encarnado? Você conhece coisas sobre igrejas ou você conhece o Deus Criador dos céus e a terra, que vem na nossa direção e nos perdoa e nos purifica e nos santifica e nos transforma? Porque essa é a única forma de encontrar salvação. Isso é a única coisa que nos transforma de dentro para fora. É o Espírito Santo que nos regenera, uma vez que nós temos um encontro com Deus. Assim como Zaqueu teve, o Deus que se fez carne foi e ceou com ele, dormiu debaixo do seu teto. Ele imediatamente se arrependeu e mediante a sua fé e arrependimento, Jesus falou: esse também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa. Essa é a minha mensagem central. Eu prego muitas outras coisas. Eu prego vários aspectos da Bíblia. A Bíblia é riquíssima em ensinamentos.
Mas a centralidade da minha mensagem, do Davizinho, novo nascimento, encontro com Cristo, isso é a única coisa que pode transformar você. Mas às vezes as pessoas não sabem disso. Às vezes as pessoas estão como Zaqueu ou como eu, seguindo a multidão. E Jesus fala aos nossos corações, o Espírito Santo brada às nossas almas e ao nosso espírito: aumente o nível da sua visão, se arrependa dos seus pecados e busque me conhecer. Porque o Evangelho é um relacionamento com Cristo. Uma vez que nós nascemos de novo, somos regenerados, santificados pelo Espírito Santo, justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós não precisamos de pastor falando para que a gente tenha que fazer ou deixar de fazer. Nós não precisamos de outras pessoas falando aquilo que nós devemos vestir ou deixar de vestir, como nós devemos nos portar dentro da igreja ou não, como nós devemos nos portar dentro da nossa família, como nós devemos viver a nossa vida. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, vem e habita dentro de nós. E nós somos feitos um com Cristo. Nós estamos assentados em lugares celestiais com Jesus Cristo. Se nós simplesmente tivermos a atitude de Zaqueu e deixar de seguir multidão e passar a seguir a Jesus Cristo, e buscar conhecê-lo, e buscar clamar por Ele, falar: Senhor Jesus, se revele a mim, para que eu possa nascer de novo do Teu Espírito que é santo, que me santifica de toda a impureza, e aí sim eu passe a viver o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça salvífica, a graça que nos santifica, a graça que nos empodera para andar e viver em santidade juntamente com o nosso Deus. O Evangelho é isso. Eu não sei o que você tem ouvido por aí, eu não sei o que você tem ouvido aí na sociedade, no mundo, os ventos de doutrina que nós ouvimos aí na sociedade no século 21. Mas isso é o Evangelho. A história de Zaqueu, a minha história, é a história de tantos outros que foram encontrados por essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo.